Da guerrilha à diplomacia angolana, Jardo Moecália, representante da UNITA em Washington durante mais de 10 anos, entende que, apesar dos esforços e dos sacrifícios de milhões, a democracia em Angola continua por cumprir totalmente. É no livro de memórias e relatos pessoais e históricos que acaba de publicar em Lisboa que Moecália fala de uma segunda revolução, depois daquela que a sua geração se viu arrastada no pós-guerra colonial. Hoje, o diplomata, que entretanto ficou a viver nos Estados Unidos, entende que é uma sociedade diferente, com uma visão política diferente e que é por isso preciso reconstruir também a UNITA, numa altura em que os apoios externos são menos. São notas que desenvolve neste livro, que acredita ser um contributo para a cidadania em Angola. E é precisamente o autor deste livro, Jardo Moecália, que está neste Jornal das 9. Muito obrigado pela sua presença. É de facto um grande desafio este livro, falar aqui sobre a história recente de Angola e acaba por dizer, precisamente no preâmbulo, que é um exercício muito delicado, até faz uma analogia interessante ao falar da história dos cegos que vão visitar um elefante e cada um toca numa das partes do elefante e cada um fica com uma perspectiva diferente do que é o animal, e para que isso aconteça é preciso olhar no global. Qual foi a grande dificuldade que encontrou ao escrever este livro? Primeiro porque eu fui um ator, um ator direto, e segundo porque há ainda, enfim, no seio dos vários atores, alguma paixão sobre esta questão e nem sempre é fácil, enfim, distanciar-se e falar desta experiência como um observador ou como um analista. Foi este o esforço que eu quis fazer para deixar um testemunho que servisse de facto de referência para as gerações vindouras. E vamos começar por olhar aqui algumas das perspectivas que trouxe este livro. Começa a falar da sua infância e isso leva-nos a uma ilação que é por demais evidente neste livro, que tem a ver com, e partindo da sua experiência pessoal, que grande parte da sua geração e de outras gerações foram arrastadas para a guerra. Crianças e adolescentes ficaram absolutamente condicionados a ter que trocar uma bola por uma arma. Que experiências e que imagens é que ainda hoje o marcam? Bom, portanto, o que eu quis dizer com isto é que logo a seguir à independência do país, ou mesmo o processo que nos levou à independência, no princípio estávamos todos à espera do que seria um país livre, um país independente, plural, o que não aconteceu. E naquela altura, jovens, adolescentes, acabamos por ter que entrar naquela fase que se seguiu de conflito. E dizia eu que eram conflitos da geração mais velha, que na altura dominava o processo político. No entanto, nós fomos gradualmente inseridos naquele processo, as pessoas foram escolhendo partidos, e aliás também digo que os partidos no fundo dependeram um bocado de onde é que se estava, a influência dos pais, mas pronto, foi uma juventude que acabou por ser arrastada para aquele processo. Estamos a falar de crianças com 14, 15 anos? Estamos a falar sim, eu na altura em que me juntei tinha 16 anos e o meu irmão mais novo tinha 14 anos, e este é simplesmente um exemplo de vários que existiram naquela altura. Mas a verdade é que nesta altura, durante este processo, estar na política era estar na moda. Claro, estava na moda, falava-se de política em todo lado, no liceu, o ano de 75, 76 praticamente, enfim, a política era a coisa que estava na moda. E pronto, fomos todos entrando por isso, sem ter a noção da dimensão daquele processo político em que nos estávamos a envolver. E na verdade foi precisamente nessa altura que se começaram a bipolarizar os dois partidos, a UNITA e o MPLA, sobretudo, mas foi também a partir daí que o país se começou a dividir. É verdade que faltou, como digo no livro, faltou a visão política da parte dos atores políticos principais de construir uma nação que seria para todos e em benefício de todos. Priorizaram-se os partidos políticos em vez da nação, e nisto foram sendo protagonizadas políticas que se tornaram irreconciliáveis e arrastou-se assim um país para a tragédia que todos nós conhecemos. Aquilo que nós nos apercebemos agora à distância é que todos os momentos importantes da história de Angola, pelo menos nessa fase, foram desencadeados um bocadinho e condicionados pela Guerra Fria.
Vocês na altura tinham consciência que serviam uma espécie de marionetes das duas grandes potências? Bom, nós não tínhamos essa noção, nem acho eu que a coisa é assim tão black and white. Quer dizer, sim, existia uma Guerra Fria, isto é inegável, mas também eu acho que seria difícil ter havido um conflito em Angola se os políticos, os atores políticos, tratassem das questões políticas de forma aberta, se houvesse negociações, se houvesse instituições plurais e inclusivas. Portanto, seria difícil impor uma guerra do exterior. Mas Angola ainda estava um pouco órfã, digamos que a independência claro, era recente. Claro, por isso mesmo é que digo que é a partir deste desacordo interno, não é? A tendência da exclusão política através da violência armada, é isto que nos levou à procura de aliados de um e do outro lado, porque a partir dali instalou-se uma espécie de procura de sobrevivência. Mas os líderes tinham consciência, ou vocês, que estavam mais envolvidos na questão política, tinham consciência que também tinham que ceder a partir do momento que pediam esse apoio a um dos lados, digamos assim? Claro, quando chegou a altura em que os lados precisaram dos apoios externos, estabeleceram-se as alianças. Do ponto de vista, eu falo da nossa experiência, ou da minha experiência dentro da UNITA, o que nos interessava naquela altura era a sobrevivência. E muitas pessoas me foram perguntando qual era a relação, por exemplo, com a África do Sul, que é um facto, houve uma aliança com a África do Sul, com os próprios Estados Unidos mais tarde. Portanto, para a África do Sul interessava a luta contra o comunismo. Para nós interessava a luta primeiro pela sobrevivência e depois para transformar o sistema político angolano num sistema plural. E para os Estados Unidos também tinham os seus interesses, era a sua luta contra a União Soviética. Portanto, nós tivemos que jogar neste enredo de interesses para podermos, enfim, transformar ou capacitar-nos de forma a levar a cabo os objetivos locais, portanto, no quadro do que eu chamo agora a Segunda Revolução. Esteve muito próximo, muito mesmo, próximo de um dos principais protagonistas desse período, o Jonas Savimbi. Não quero presumir isso, peço desculpa se assim não for, mas dá-me a ideia, depois de ler, que era uma espécie de guru espiritual, de guia político, digamos assim, que seguia com bastante interesse na altura. Não há dúvidas que o Dr. Savimbi era um personagem bastante carismático e tinha um poder de análise, tinha um poder de liderança que, pronto, é uma coisa extraordinária. Hoje, com a distância temporal e numa perspectiva histórica, nós podemos dizer que foi um homem extraordinário. É verdade que foi um homem e, portanto, também sujeito às flutuações próprias da natureza humana. Um homem extraordinário, que também cometeu erros, mas acho eu que temos hoje de entender que a história dos homens é o somatório dos seus atos e os atos do Dr. Savimbi não podem ser limitados aos seus erros. É precisamente isso que teme no final do seu livro, diz que teme que para a história fique um Jonas Savimbi apenas associado aos defeitos. Exatamente, portanto acho que é importante termos a perspectiva do homem global. Ele teve defeitos, mas também teve grandes virtudes e contribuiu de forma determinante para a independência do país e também liderou esta luta pela inclusão, embora ainda incipiente. Temos hoje um país que já admite, que já é pelo menos um Estado plural. Temos muito trabalho por fazer, mas acho que isto é resultado desta Segunda Revolução.